Um jovem estagiário entrou na sala de entrevista coberto de lama. O que o CEO milionário fez em seguida foi chocante no momento em que as portas de vidro da sala de entrevista se abriram. O silêncio percorreu o ambiente como um alfinete caído em uma catedral. Cabeças se viraram em descrença sincronizada. As conversas cessaram no meio das frases e todos os olhares se fixaram na porta. Uma jovem entrou, sua presença mais chocante do que qualquer tempestade. Maya, de 23 anos, estava parada, pingando, na soleira da porta. Sua blusa, antes branca, grudava na pele, encharcada pela chuva. Sua saia preta estava manchada de lama, e suas sapatilhas confortáveis faziam um barulho audível a cada passo. Seus cabelos escuros, normalmente presos em um coque impecável, estavam molhados e emaranhados em volta das bochechas. Algumas pessoas sussurravam, outras nem se importavam em baixar a voz. "Ela está perdida?" Alguém zombou. "Ela está aqui para entrevistar assim", disse outro, meio rindo. Os entrevistadores sentados à longa mesa de vidro trocaram olhares, desconfortáveis. Uma delas, uma mulher em um terno cinza impecável, inclinou-se em direção ao microfone à sua frente e falou em tom seco. "Senhora Maya Thompson?" Maya assentiu, apertando sua pasta de plástico com força. Embora suas mãos tremessem, sua voz era firme. "Sim, sou eu." Ela caminhou em direção à única cadeira vazia entre um grupo de candidatos elegantes e elegantes. Cada um deles parecia ter saído de uma revista. Ternos sob medida, currículos brilhantes, sorrisos perfeitos. Eles se afastavam sutilmente quando ela passava, como se sua presença pudesse manchá-los também. À cabeceira da sala estava sentado um homem de terno azul, marinho escuro, queixo afilado e expressão indecifrável. Seu cabelo estava perfeitamente no lugar, sua postura ereta. Ele não sussurrava nem olhava fixamente. Ele simplesmente a observava com uma concentração inquietante. Seu crachá dizia Aiden Blackwood, CEO. Maya sentou-se, colocando cuidadosamente sua pasta molhada no colo. Ela podia sentir o calor do julgamento na sala, sentir a lama secando desconfortavelmente contra suas pernas, mas não se encolheu. Seguiu-se um longo silêncio. A mulher ao microfone pigarreou. "Senhora Thompson, sua consulta estava marcada para as 9h. Agora são 9h27. "Eu sei", disse Maya. Outra pausa. O silêncio dessa vez era mais cortante, tenso. Foi o comandante quem a interrompeu, com a voz suave e sem pressa. "Você se importaria em explicar por que está atrasado e por que parece ter vindo direto de uma obra?" Não havia sarcasmo em seu tom, nem humor, apenas uma pergunta precisa e direta. Maya se levantou lentamente. Seus joelhos doíam da queda anterior e seus ombros ainda tremiam de frio, mas sua voz não vacilou. "Sei que não pareço com o papel", disse ela, encarando claramente todos os olhares que ousavam julgar. "É lá. Mas acredito que aparecer importa mais do que se exibir." Ela deixou suas palavras se acomodarem no ambiente. "Saí do meu apartamento às 5h30 da manhã. Planejei minha rota, passei minhas roupas e imprimi meu currículo na biblioteca pública, pois não tenho impressora. Estava tudo pronto. Mas a caminho daqui, vi um morador de rua escorregar e cair ao tentar atravessar uma rua alagada. As pessoas passavam direto por ele. Parei, ajudei-o a se colocar em segurança. Dei-lhe meu guarda-chuva e me certifiquei de que ele conseguisse ficar de pé. Perdi o ônibus. Corri o resto do caminho. Escorreguei e continuei correndo." O quarto estava em silêncio absoluto. "Eu sabia como seria minha aparência ao entrar nesta sala", continuou Maya, com a voz mais firme agora. "Mas eu também sabia que, se me virasse, estaria perdendo uma chance que trabalhei anos para conquistar." Ela abriu a pasta lentamente, revelando um currículo impecável, seco e perfeitamente alinhado em papel limpo. "Eu protegi a única coisa que importa aqui", disse ela, "meu trabalho." O CEO a observava. Sua expressão não mudou.
Ele permaneceu sentado com as mãos entrelaçadas diante dos lábios, indecifrável, mas havia um brilho nos olhos, rápido e controlado. Ninguém disse uma palavra. Maia sentou-se novamente e, em algum lugar por trás dos murmúrios de descrença e do movimento dos papéis, algo havia mudado. O ar não estava mais carregado de zombaria, estava carregado de consideração. No silêncio que se seguiu, Aden Blackwood olhou para o currículo que ela acabara de colocar sobre a mesa. Ele não sorriu. Ele não franziu a testa. Ele apenas assentiu uma vez e virou a página. A entrevista continuou, mas a sala não era a mesma, e Maia também não. 4 horas antes, o alarme tocou às 5 da manhã. Os olhos de Maia se abriram na escuridão, seu coração já batendo forte. Ela ficou imóvel por um segundo, deixando o peso do dia se acomodar em seu peito. Era isso. A entrevista. A única chance que ela tinha de deixar para trás os turnos de garçonete, o aluguel atrasado e o ciclo interminável da sobrevivência. Ela se levantou no pequeno estúdio que chamava de lar. O aquecedor estava quebrado novamente e ela esfregou os braços para se aquecer enquanto se vestia com cuidado. Uma blusa branca limpa, passada com esmero na noite anterior, uma saia preta simples, sapatos engraxados com as últimas gotas de condicionador que ela lera em algum lugar. Funcionou em um piscar de olhos. Ela conferiu 2 vezes o conteúdo da mochila. Seu currículo, recém-impresso na biblioteca pública, estava guardado em segurança dentro de um grande saco plástico Ziploc. As bordas eram nítidas, a fonte limpa. Ela não tinha experiência em grandes empresas, mas tinha notas, garra e um projeto paralelo do qual se orgulhava. Uma proposta de campanha que havia criado para uma organização sem fins lucrativos local. Seu guarda-chuva estava desgastado, mas resistiu. Ela saiu na chuva da manhã, a cidade cinzenta e brilhante. A calçada estava escorregadia, as calhas já inchadas. Ela estava 5 minutos adiantada. Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Ela dobrou a esquina perto do viaduto em direção à rua principal e ao ponto de ônibus. Foi então que o viu. Um velho, encharcado até os ossos, curvado na calçada. Sua sacola de compras estava rasgada, com laranjas rolando para a sarjeta. Um braço segurava suas costelas. Ele havia caído e ninguém o impedia. Os passos de Maia diminuíram. Pessoas passaram por ele. Alguns olharam. A maioria, não. Uma mulher de saltos altos apertou o casaco e foi para o outro lado. Maia olhou para o relógio. 6h14. O ônibus chegou às 6h20. O ponto ficava a 2 quarteirões de distância. Ela respirou fundo, fechou o guarda-chuva e correu até ele. Senhor, disse ela gentilmente, ajoelhando-se ao lado dele. Você está bem? Está machucado? Ele fez uma careta, tossindo. Meu quadril. Eu escorreguei. Você consegue se mexer um pouco? Ela juntou as laranjas rapidamente e as enfiou na bolsa. Suas mãos estavam molhadas e trêmulas. Ela tirou o casaco, colocou-o nos ombros dele e o ajudou a se sentar contra a parede de tijolos de uma loja fechada. Uma cafeteria próxima tinha acabado de abrir. Ela fez sinal para o barista através do vidro, explicou rapidamente e pediu que trouxessem uma toalha quente e uma cadeira. 10 minutos se passaram. O velho estava seguro agora, tomando chá quente. Maia lhe deu seu guarda-chuva e anotou o seu número, caso ele precisasse de ajuda mais tarde. Ela olhou as horas. 6h27. O ônibus já tinha ido embora. Obrigado, disse o velho, com a voz rouca. A maioria das pessoas simplesmente passou. Maia sorriu, embora seu coração estivesse acelerado. De nada. Se cuida, tá? Então ela correu. A chuva estava mais forte agora. Ela disparou pelos cruzamentos, desviou de poças, mas as ruas estavam escorregadias. Ao entrar em um beco lateral, um atalho que já havia usado antes, seu pé escorregou em um pedaço de lama escorregadia. Ela bateu com força no chão, e sua saia e blusa estavam encharcadas de sujeira marrom.
Seus joelhos arranhavam, suas palmas ardiam. Mas a primeira coisa que ela fez foi verificar sua mochila. Ela abriu o zíper, com os dedos trêmulos. O saco Ziploc estava intacto. O currículo estava seco. Ela o agarrou contra o peito, levantou-se lentamente e começou a correr novamente. Sua respiração ficou embaçada pelo frio. Suas pernas queimavam, mas ela correu. O prédio finalmente apareceu à sua frente, vidro e aço, elevando-se sobre ela como um julgamento. Ela havia perdido tempo, sabia, mas não ia desperdiçar a chance. Coberta de lama, tremendo, mas segurando o trabalho firmemente contra o peito como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ela entrou no saguão e a cada passo deixava uma marca molhada e não olhou para trás. Os últimos candidatos saíram da sala de conferências, alguns trocando cumprimentos em voz baixa, outros já pegando seus celulares para ligar para alguém. Pais, amigos, mentores. Maya permaneceu sentada, úmida e secando lentamente sob aí. O ar-condicionado central da sala, com sua pasta de currículos agora sobre a mesa como uma testemunha silenciosa do caos de sua manhã. Do outro lado da sala, o painel de entrevistadores reunia suas anotações. A maioria a olhou com vaga polidez, alguns com sutil pena, mas Aidan Blackwood, CEO da empresa, não disse nada. Ele folheou a pilha de currículos à sua frente, parando no dela. Ele o segurou por um momento a mais do que os demais. Maya Thompson, disse ele friamente. Um momento, por favor. Um silêncio silencioso tomou conta da sala, enquanto os outros painelistas saíam, cochichando educadamente entre si. Maya se levantou lentamente, com a saia ainda dura de lama seca, e seguiu Aidan por uma porta lateral até um escritório, menor, com paredes de vidro. Era minimalista. Linhas simples, cadeiras de couro, uma única foto emoldurada do pico de uma montanha na parede do fundo. A vista atrás da mesa dele dava para metade da cidade. Ele não lhe ofereceu um assento. Ele também não se sentou. Ele se virou, currículo na mão, olhos focados como um bisturi. Eu revisei seu projeto, disse ele, com a voz firme. Sua proposta de campanha de engajamento comunitário para organizações sem fins lucrativos é impressionante. Sua análise é precisa. Seus visuais são convincentes. Você claramente tem talento. Maya ergueu os ombros ligeiramente. Ela cruzou as mãos atrás das costas, a esperança brilhando como um fósforo. Então ele olhou para cima e a faísca se apagou. Mas você estava atrasado. Ela piscou. Sim, senhor. Eu. Ele levantou a mão, interrompendo-a no meio da frase. Pontualidade não é opcional aqui, senhora Thompson. Valorizamos tempo, eficiência e controle. Você chegou 27 minutos atrasado para uma entrevista agendada. Eu entendo. Mas ele interrompeu novamente sem mudar o tom. Você teve uma oportunidade de nos mostrar o quanto leva isso a sério. Você chegou atrasado e encharcado, independentemente das suas intenções. Essa escolha tem consequências. Maya respirou fundo, sentindo a tensão aumentar em suas costelas. Eu não escolhi me atrasar, disse ela, tentando manter a voz calma. Parei para ajudar alguém. Um homem idoso. Ele caiu. Eu não podia simplesmente ir embora. A expressão dele não mudou. Esta não é uma organização voluntária. É uma corporação. Então, até mesmo ajudar alguém necessitado é pouco profissional agora. Sua voz ficou mais aguda, não alta, mas penetrante. É essa a cultura que você lidera? Os olhos de Aidan se estreitaram ligeiramente. O ar entre eles se tornou mais denso. Este é um negócio, disse ele. Lento e deliberado. Não nos baseamos em desculpas. Nos baseamos em resultados. O coração de Maya batia forte, mas ela se recusava a desviar o olhar. Talvez se mais empresas funcionassem com base na humanidade, seriam melhores em ambos. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. A sala ficou em silêncio. O zumbido do trânsito da cidade zumbia suavemente por trás das grossas paredes de vidro. Ele a observou não com raiva, mas com algo mais complexo. Curiosidade. Desafio. Você não é como os outros, ele disse finalmente.
Porque eu cheguei enlameado? Não, ele disse. Porque você falou. Maia não respondeu. Ele olhou para o currículo dela novamente e o colocou cuidadosamente sobre a mesa. Ainda não tomei minhas decisões finais, disse ele. Mas se você quiser estar aqui, precisará aprender a diferença entre coração e hábito. E precisará me mostrar que consegue entregar. Maia apertou o maxilar. Eu consigo cumprir. Só que não às custas do que defendo. O canto da boca dele se contraiu. Quase, mas não exatamente. Um sorriso irônico. Então veremos se você é tão capaz quanto condenado, disse ele. Ele se afastou, apontando para a porta. Obrigado. Pelo seu tempo. Maia passou por ele sem dizer mais nada, seus sapatos deixando leves marcas no chão polido enquanto a porta se fechava atrás dela. Aiden permaneceu imóvel, com as mãos nos bolsos, o olhar fixo na silhueta úmida que a figura dela deixara na cadeira em que nunca se sentara. Ele ainda não sabia se ela pertencia àquele lugar, mas sabia disso. Ele não a esqueceria. 3 dias após a entrevista, Maia recebeu o e-mail. Ela o leu uma vez, depois outra. Ela prendeu a respiração. Vaga. Estagiária de marketing. Início imediato. Designado para a equipe C da campanha. Aprovado por Aiden Blackwood, CEO. Sem explicação. Nenhum telefonema. Apenas um aviso do RH e o nome dele. Ela se recostou na cadeira, atordoada. O mesmo homem que friamente a lembrara da pontualidade, agora a carimbou na entrada da empresa. Ela não entendia, mas não estava disposta a questionar. Seu primeiro dia pareceu tranquilo na superfície, mas por baixo da agitação era inegável. Olhares, murmúrios, sorrisos irônicos. Não é aquela garota enlameada do saguão. Ela deve ter alguma coisa com o CEO. Nenhum estagiário recebe esse tipo de aprovação. Sua gerente direta, Olivia Grant, era educada, mas distante. As tarefas eram atribuídas por e-mails curtos. As reuniões de equipe aconteciam sem que ela fosse notificada. Quando Maia falava, Olivia dizia obrigada, Maia notou, e então seguia em frente. Sem olhar 2 vezes, Maia manteve a cabeça baixa. Ela estava acostumada a trabalhar duro, e esta não era a primeira vez que precisava conquistar seu lugar. O que ela não sabia era que Aiden a vira na manhã da entrevista. Encharcada, ajoelhada ao lado de um morador de rua perto da rua. Ele observara tudo em silêncio, do carro. Ele nunca disse uma palavra sobre isso, mas se lembrava. E quando o nome dela chegou à lista final, após revisão interna, ele não interferiu, simplesmente assinou. Deixe a obra falar, deixe que ela prove, e ela provou. Maia cuidava de todas as tarefas, reescrevendo textos sem graça, trabalhando, até tarde para refinar apresentações e até ajudando outros estagiários nos bastidores. Ninguém lhe deu um destaque, então ela mesma criou um. Então veio a campanha das reuniões de quinta-feira. A equipe C estava apresentando um grande projeto para as férias. Olivia liderou a apresentação com slides suaves e slogans reciclados. Maia sentou-se calmamente na ponta da mesa, meio convidada, completamente ignorada. 5 minutos depois, Aiden entrou na sala. Não disse nada, apenas ficou sentado, tablet na mão, expressão indecifrável. O discurso continuou. Seguro, previsível. Maia finalmente levantou a voz. Posso dar uma ideia? Olivia fez uma pausa, relutante. Pode falar. Maia se levantou. Eu analisei esta campanha, disse ela. E, embora seja tecnicamente sólida, falta-lhe alma. Estamos oferecendo familiaridade, mas não conexão. Não dá às pessoas um motivo para se importarem. Olivia cruzou os braços. Estamos no negócio de resultados, não de poesia. É mais caro ser ignorado do que correr riscos, respondeu Maia. Aiden falou calmamente. Vá em frente. Ela expôs um breve conceito, construído em torno de momentos reais,
Emoções cruas, imperfeições que pareciam humanas. As pessoas se inclinaram para a frente. Alguém começou a tomar notas. Quando ela terminou, a sala prendeu a respiração. Aiden finalmente assentiu. Envie as 2 versões. Deixaremos os resultados falarem. Ao final da reunião, Maya juntou suas coisas, o coração ainda disparado. Ela sentiu o peso dos olhares sobre si. Ela não esperava gratidão, mas, ao se aproximar da porta, algo a fez se virar. Aiden ainda estava sentado e, embora sua expressão permanecesse ali, era o mais leve esboço de um sorriso. Não de aprovação, nem de divertimento. Reconhecimento. Não demorou muito para que o resto da companhia percebesse. Maya e Aiden discordaram. Muitas vezes não em voz alta nem de forma dramática, mas em todas as reuniões. Onde a visão encontrava a execução, onde a criatividade encontrava o controle, suas vozes se chocavam como extremos opostos de um campo magnético. Maya argumentava com o coração. Ela falou sobre sentimento, sobre significado, sobre o impacto emocional que as campanhas podem ter na vida das pessoas. Ela fez referência a experiências vividas, histórias que ouviu de clientes de organizações sem fins lucrativos e até mesmo sobre sua própria criação. Aiden respondeu com dados, métricas de desempenho, previsões financeiras e análises de risco. Ele era uma fortaleza de lógica, inabalável, disciplinado. Onde ela via cordialidade, ele via risco. Onde ela pedia empatia, ele exigia eficiência. Emoção não garante retorno sobre o investimento, disse ele em uma reunião. E números frios não criam lealdade, respondeu Maya sem hesitar. Alguns na sala se irritaram, imaginando quando ela cruzaria a linha invisível da ousadia excessiva, mas ela nunca o fez. E Aiden, apesar de todo o seu controle frio, nunca a silenciou. Na verdade, ele continuou a convidá-la de volta. Ele questionou as opiniões dela, dissecou suas sugestões, mas nunca a descartou. E com o tempo, as arestas de suas refutações se suavizaram. Ele fez mais perguntas. Ele ouviu por mais tempo. Certa vez, pegou, se fazendo referência a uma das analogias dela em uma reunião de liderança, mas depois ignorou discretamente. Ela percebeu e começou a se lembrar dele também. Não apenas o CEO que se destacava entre todos, com seus ternos impecáveis e respostas rápidas, mas o homem que ficava até tarde no escritório, mesmo depois de as luzes se apagarem, que relia os e-mails dos clientes linha por linha, que parava no mural de doações da empresa e olhava por mais tempo do que o necessário. Ele tinha sua própria história, ela percebeu. Uma que não saiu na primeira página da Forbes, outra que estava enterrada no fundo do poço. Tarde da noite de uma quinta-feira, Maya foi a última a sair do auditório. Ela se ofereceu para reformular um fluxograma de marketing para uma apresentação futura. O escritório estava quase silencioso, o zumbido do ar. Condicionado era o único acompanhamento para os cliques suaves do teclado. Ela espirrou 2 vezes. O frio da ventilação a estava afetando, mas ela continuou trabalhando. Por volta das 22h30, ela finalmente fechou o laptop. Exausta e levemente febril, ela esfregou as têmporas e notou algo em sua mesa. Um copo, de papel branco, ainda com vapor subindo. Ela piscou. Chá de gengibre, levemente adocicado com uma rodela de limão. Sem nenhum sinal, nenhuma explicação. Só o chá. Ela olhou em volta. O andar estava vazio. Na manhã seguinte, ela chegou cedo. Ao sair do elevador, Aiden saiu do corredor logo à sua frente. Seus olhares se encontraram. Ele não parou, mas, ao passar, disse tão baixinho que quase foi abafado pelo barulho do elevador. Espero que esteja se sentindo melhor. Maya o encarou. Ele não se virou. Naquela noite, depois de mais um longo dia, ela se viu na sacada do lado de fora da sala de descanso, aquela que poucas pessoas usavam por causa do vento. Ela precisava de ar, precisava de silêncio. A cidade se estendia em luzes diante dela, o horizonte brilhando sob uma lua pálida. Ela não o ouviu se aproximar, mas quando olhou para a esquerda,
Aiden estava lá. Ele não disse nada, apenas se apoiou no corrimão ao lado dela, sem o paletó, as mangas arregaçadas e a gravata afrouxada. Eles ficaram em silêncio. O vento balançava suavemente os cabelos de Maya. Pela primeira vez, não houve discussão entre eles. Sem correções, sem tensão. Apenas silêncio. Depois de alguns minutos, Maya disse que você não precisava mais sair do chá. Não, respondeu Aiden, com os olhos no horizonte. Ela deu um sorriso irônico. Foi você. Ele assentiu levemente. Ela se virou para ele. Por que você sempre tem que fingir que não se importa? Ele olhou para ela agora. Olhou de verdade. Porque se eu começar a me importar demais, disse ele, em voz baixa, começo a perder o controle. Maya não disse nada. Ela entendia isso mais do que queria admitir. Após uma longa pausa, Aiden acrescentou. Você me desafia, Maya, de um jeito que ninguém mais faz. Eu poderia dizer o mesmo, disse ela suavemente. Eles estavam mais próximos agora. O ar entre eles pesado, não de conflito, mas de algo não dito. A tensão não era combativa desta vez. Era elétrica, silenciosa, real. Nenhum dos dois estendeu a mão, nenhum dos dois se afastou. A cidade zumbia lá embaixo, indiferente à maneira como o mundo mudava para duas pessoas em uma sacada. Orgulhosas demais para admitir o que já estava começando. Mas em seu silêncio, algo frágil floresceu. Não o amor. Ainda não, mas talvez no primeiro momento em que se viram. Não como adversários, mas como iguais. A tempestade chegou, numa terça-feira. Tudo começou com uma publicação viral. Um cliente anônimo compartilhou capturas de tela de uma interação mal-sucedida de atendimento ao cliente de um dos departamentos regionais da empresa. Em poucas horas, as hashtags viraram trending topics. As acusações se acumularam. Mais histórias surgiram. Ao meio-dia, a reputação da marca da empresa havia despencado para a pior classificação em anos. A manchete em todos os meios de comunicação era a crise cultural da Blackwood & Co. Aiden estava sentado na sala de conferências executiva com paredes de vidro, com o maxilar tenso e os dedos entrelaçados sob o queixo, enquanto o conselho de administração lançava palavras como punhais. Má gestão, negligência, incapacidade de liderar. Ele não se mexeu, mas por dentro sentiu o chão se mover. Queriam que ele se retirasse. Temporariamente, é claro. Relações públicas exigiam distância. Os investidores queriam um culpado, e Aiden era o que estava em todas as capas de revista. A portas fechadas, as conversas não eram nada boas. A equipe de marketing estava em desordem. Todos lutavam para obter visibilidade, desviar a atenção, controlar os danos. Maya, antes convidada para reuniões, agora era acidentalmente excluída das correntes de e-mail. Alguns sussurravam que ela estava muito próxima do topo, outros a culpavam por influenciar as estratégias de campanha mais brandas de Aiden. Ela conhecia a tensão. Ela sentiu. E assim, numa noite tranquila, quando a maioria já tinha ido para casa, ela ficou na sala de descanso com uma xícara de café frio e com o coração cheio de fogo. Ela pegou o laptop, abriu um documento em branco e começou a escrever. Não era um comunicado à imprensa. Não era um pedido de desculpas. Foi um diagnóstico e uma solução. Maya detalhou como a empresa havia se desviado de seus valores fundamentais, como a falha na comunicação interna havia criado uma lacuna na empatia do cliente e como uma campanha de resposta direcionada e transparente, e não a negação, era o único caminho a seguir. Ela escreveu com urgência, clareza e mais emoção do que qualquer analista poderia fingir. Então ela imprimiu. Sem nome, sem título. É a verdade. Ela o guardou em um envelope simples e o deixou na mesa do lado de fora do escritório de Aiden, muito tempo depois de ele ter ido embora. Na manhã seguinte, ele o encontrou. Leu o memorando 2 vezes antes do nascer do sol. Uma vez como CEO, uma vez como homem. Ele conhecia aquela voz. Era a dela. Mais tarde naquele dia,
A declaração oficial divulgada pela Blackwood & Company teve um tom muito diferente do que havia sido proposto pelo conselho. Foi franca, sincera, baseada na empatia. Não se tratava de um pedido de desculpas, mas sim de uma lição de responsabilidade. Em 48 horas, a reputação da empresa começou a se estabilizar. Clientes retiraram suas ameaças de rescisão de contratos. Influenciadores reverteram suas críticas. Aiden voltou às reuniões discretamente, sem alarde. E Maya ainda não tinha notícias. Na sexta-feira, ela já tinha arrumado sua mesa. Os sussurros já tinham cobrado seu preço. O silêncio gélido da equipe, o isolamento. Era o suficiente. Ela não pertencia a um mundo onde a verdade era inconveniente e a lealdade punida. Ela deixou o cartão de acesso na mesa de Olivia. Mas ao entrar no saguão, o elevador apitou. Aiden estava lá dentro. Ele não disse nada a princípio, apenas olhou para ela, para as alças gastas da bolsa, para o brilho de algo quase quebrado em seus olhos. Você está indo embora, ele disse. Acho que não preciso mais de mim. Ela respondeu com a voz calma, mas cansada. Ele deu um passo à frente e estendeu algo na mão. O memorando dela estava dobrado, desgastado nas bordas, mas intacto. Você nos salvou, disse Aiden, com a voz mais baixa que ela já ouvira. E eu não vou deixar você ir embora. Maya piscou. Você não deveria saber que fui eu. Eu sabia, ele disse. No momento em que li, ninguém mais aqui escreve assim. E com fogo e verdade, sem consideração pelo ego. Ela desviou o olhar, sem saber o que dizer. Ele continuou. Eles queriam Spin. Você nos deu alma. O silêncio se instalou entre eles. Finalmente, ela perguntou. Então, por que você não... Disse nada. Porque você não precisa da minha validação, respondeu ele. Mas você merece respeito, e eu deveria ter garantido que você recebesse os dois. Maya ficou imóvel, os dedos apertando a alça da bolsa. Quero que você fique, disse ele. Não porque você deva algo a este lugar, mas porque este lugar precisa de mais pessoas como você. Ela não respondeu. Em vez disso, estendeu a mão lentamente e pegou o memorando da mão dele. Seus dedos roçaram os dele, e pela primeira vez desde o início da crise, ela sentiu o chão firme novamente sob seus pés. Os sussurros eram mais altos que os fatos. Tudo começou sutilmente. Convites perdidos para reuniões que Maya deveria ter comparecido, olhares mais frios no corredor, conversas que paravam no momento em que ela entrava na sala. A princípio, ela tentou ignorar. Manteve a cabeça baixa, trabalhou até tarde, entregou resultados, mas os murmúrios aumentaram. Eles estão obviamente envolvidos. Ninguém tem esse tipo de acesso a menos que haja algo mais acontecendo. Você viu o jeito que ele olha para ela? O pior não foi o que eles disseram. Era o que eles não faziam. O respeito desapareceu. O crédito desapareceu. Suas ideias foram recebidas com silêncio ou, pior, repassadas por outros e reembaladas, como se fossem suas. Ela não era mais vista como a estagiária que ajudara a empresa a se estabilizar em meio a uma tempestade, mas sim como um ponto de interrogação, um boato, um risco. Aiden também ouvia os sussurros. Ele notou como Maya parou de levantar a mão em reuniões, como seu tom de voz antes impetuoso havia se acalmado, como ela se demorou perto do elevador por mais alguns segundos, como se estivesse tentando decidir se valia a pena subir até o seu andar. Ele queria intervir, mas hesitou porque tudo o que fizesse agora seria visto através da lente daquele mesmo rumor e silêncio que ele achava que poderiam proteger. Lá mais do que envolvimento. Ele estava errado. Numa manhã chuvosa, Maya entrou em seu escritório. Nem tímida, nem abatida. Apenas decidida. Solicitei uma transferência, disse ela. Ele ergueu os olhos do laptop, assustado. Para onde? Para a filial de Portland. Eles têm uma brecha na estratégia de campanha. Houve uma longa pausa. Você está concorrendo, ele disse calmamente. Estou seguindo em frente.
Ela corrigiu. Há uma diferença. Ele se recostou na cadeira. É isso que você quer? Maya hesitou. É o que eu preciso. Vim aqui para trabalhar, mas este lugar, esta experiência, me ensinou mais do que eu esperava. Ele assentiu lentamente. Se você for, que seja pelo seu sonho, não porque as pessoas não enxergaram o seu valor. Ela olhou para ele então, e por um instante, a tensão entre eles se suavizou, transformando-se em algo quase suave. Eu costumava pensar que vim aqui pelo trabalho, disse ela. Agora sei que vim aqui para me tornar quem devo ser. Nenhum dos dois falou por um tempo. Sua partida estava marcada para sexta-feira, quinta-feira de manhã. O saguão da empresa fervilhava de movimento. Equipes circulavam entre os departamentos. Executivos passavam com café e conversas curtas. O espaço pulsava com o ritmo habitual dos negócios até Aiden entrar no centro do saguão. As pessoas diminuíram o ritmo. Os telefones caíram. O silêncio se instalou no chão de mármore enquanto o CEO, conhecido por sua precisão e imparcialidade, chamava a atenção, não por meio de um assistente, não pelo interfone, mas com a própria voz. Quero dizer uma coisa, começou ele, sobre alguém que vai nos deixar amanhã. Ele olhou ao redor da sala, com os olhos fixos nos dele. Maya Thompson ingressou nesta empresa nas piores condições possíveis e, mesmo assim, superou todas as expectativas. Ela trabalhou mais do que ninguém, contribuiu com ideias que remodelaram nossa marca e nos ajudaram a superar a crise. Quando os outros desviavam o olhar, ele parava. Mas nós falhamos com ela. Murmúrios percorreram a sala. Deixamos as suposições falarem mais alto que o mérito, continuou ele. Deixamos que os sussurros abafassem a verdade. E eu fiquei ali, pensando que o silêncio a protegeria. Os olhos dele encontraram os dela. Eu estava errada. Maya ficou parada na beira da multidão e paralisada. Seu coração batia forte. Peço desculpas, disse Aiden com a voz firme. Não pelo que as pessoas disseram, mas porque não fiz o suficiente para calar a boca. Maya merece mais do que isso. De mim, de todos nós. Ele deu um passo para trás e naquele silêncio algo mudou. As pessoas começaram a aplaudir, uma a uma, a princípio hesitantes, inseguras, mas depois se transformaram numa onda de reconhecimento, num acerto de contas silencioso. Maya sentiu a garganta apertar. Ela não havia pedido por aquilo. Ela não esperava por isso. Mas precisava. Mais tarde naquele dia, ela passou por Aiden perto dos elevadores. Ele não disse uma palavra, apenas entregou-lhe um envelope. Dentro havia uma única linha, escrita à mão. Se algum dia você esquecer quem você é, lembre-se de quem eu vi quando ninguém mais viu. Ela dobrou o bilhete cuidadosamente, segurou-o contra o peito e entrou no elevador. E pela primeira vez em semanas, sorriu. Um ano depois, o saguão da Blackwood & Co. ainda brilhava com pisos de mármore e latão polido. Mas havia algo diferente naquele lugar, mais acolhedor, menos rígido, não porque as paredes tivessem mudado, mas porque as pessoas tinham mudado. E no centro de tudo, ainda calmo em seu terno elegante, mas com um comportamento mais tranquilo, estava Aiden Blackwood. Ele ouvia mais agora, perguntava por que antes, como se lembrava de aniversários, sorria mais em 6 meses do que em 6 anos. Poucos sabiam o que havia mudado. Ele fez, ela tinha. Maya retornou não para um emprego, mas como diretora de comunicações de uma fundação filantrópica. Sua primeira vez de volta foi para um evento beneficente organizado pela Blackwood & Company. O convite havia sido formalizado, mas a atração entre eles, quando ela entrou na sala, era tudo menos isso. Seus olhares se encontraram através da multidão. Ele parou no meio da conversa. Ela congelou, o coração disparado. Nenhum dos dois se moveu, mas algo inegável reacendeu naquela noite. Eles conversavam como velhos amigos que esperavam para dizer o que antes não podia ser dito. Nos meses seguintes, o reencontro tornou-se mais do que familiar.
tornou-se inevitável. Sem drama, sem pressa. Eles já tinham feito a parte difícil, aprendendo as arestas um do outro, sobrevivendo a mal-entendidos e silêncios. A primavera chegou. Aiden pediu que ela o encontrasse no terraço, onde a história deles outrora se chocara em meio a discussões e tensão. Mas agora luzes de corda brilhavam suavemente. O vento soprava suave. O céu queimava em ouro. Maya saiu para o terraço, os saltos batendo, o vestido balançando ao vento. Aiden se virou quando ela se aproximou. "Você se lembra da última vez que estivemos aqui?" Ele perguntou. Ela sorriu. "Você me disse que empatia era um problema. E você me disse que dados sem coração eram ruído." Os dois riram baixinho. Ele a encarou por um longo momento e depois se aproximou. "Você me mudou", ele disse. "Desde o dia em que você entrou, enlameado e destemido. Você me fez repensar tudo o que eu achava que liderança significava, tudo o que eu achava que tinha que ser." Ele enfiou a mão no bolso do casaco e tirou. Uma caixinha de veludo. Eu acreditava que o silêncio era seguro, que o controle era força, que deixar alguém entrar custaria caro demais. Ele abriu a caixa. "Mas você entrou numa sala cheia de dúvidas e nem piscou. Dentro havia um anel, um testamento simples, elegante e honesto. Você entra em todos os cômodos ao meu lado para sempre." Os olhos de Maya se encheram de lágrimas. Ela assentiu lentamente, depois mais rápido. "Sim", ela sussurrou, "sempre." O casamento foi tranquilo, íntimo, apenas família. Amigos próximos e colegas que testemunharam a história deles se desenrolar, do atrito ao carinho, do silêncio a algo que dizia muito. Na entrada da cerimônia no jardim, havia uma fotografia, uma foto de segurança granulada de Maya, tirada 1 ano antes, encharcada e desafiadora no saguão da empresa. Abaixo dela, uma placa com a inscrição: "A gentileza não apaga. Deixa. Marcas." Enquanto caminhava pelo corredor, com o cabelo solto e os olhos brilhantes, Maya viu Aiden esperando em um terno cinza simples, sem gravata, apenas mãos abertas e olhar gentil. Quando se encontraram no altar, ele se inclinou e sussurrou: "Ainda acha que não pertence a este lugar?" Ela sorriu. "Acho que eu deveria mudar o significado do aqui." E sob a luz de uma lanterna, com votos que dispensavam enfeites, Maya e Aiden deram início ao próximo capítulo. Não como CEO e estagiária, não como um rumor e sua resolução, mas como duas pessoas que se encontraram no caos de uma tempestade e escolheram sempre caminhar juntas. Obrigada por se juntar a nós nesta jornada emocionante de resiliência, verdade e amor inesperado. Maya caminhou em direção ao seu futuro, não apenas com um currículo e esperança, mas com um coração que nunca desistiu e um homem que aprendeu a liderar com mais do que lógica. E juntos construíram não apenas uma vida, mas um legado de compaixão. Se esta história te emocionou, te inspirou ou te lembrou do poder da gentileza em momentos inesperados, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para receber histórias inspiradoras. Porque aqui acreditamos que os momentos mais silenciosos costumam deixar os ecos mais fortes.